Seguidores. Como pode uma família tradicional americana ir para as manchetes policiais? De que adiantou a dinastia referente a essa família? E o infinito dinheiro que eles tinham? Essa história, seguidores, trata do sobrenome mais influente e poderoso da Carolina do Sul por mais de um século. Uma família identificada por seu escritório de advocacia através dos tempos. Uma família cercada de mistérios em torno de vários acontecimentos que culminaram na perda da vida de algumas pessoas. Pessoas que de alguma forma conheciam, trabalhavam, conviviam ou até mesmo eram os próprios membros da família Murdaugh. Seguidores, nós vamos começar falando sobre Alec Murdaugh. Ele era o herdeiro de um tradicional e bem-sucedido escritório de advocacia na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e honrava o nome de sua família por ser considerado um dos advogados mais influentes da região em que atuava. Participava efetivamente de julgamentos com júri popular como representante da lei. Porém, seguidores, em 2003, Alec Murdaugh conheceu o outro lado da moeda, pois naquele ano foi ele quem sentou no banco dos réus. Mas como isso foi acontecer de uma hora para outra, um advogado todo-poderoso sendo acusado de um crime? Isso, seguidores, é o que eu vou falar para vocês a partir de agora. Como não poderia deixar de ser, essa história se inicia nos costados da Carolina do Sul, em uma região conhecida como Low Country. Lá estão localizados os famosos Seas Land e também tem muitas hidrovias, também conhecidas como estradinhas na água, banhada pelo Oceano Atlântico. A região é rodeada de pântanos salgados e pequenas lagoas, e o transporte de deslocamento mais apropriado para as regiões costeiras daquele local são os barcos. Porém, seguidores, não é de qualquer canoa ou barco de pesca que eu estou falando. E somente os ricos conseguem obter dinheiro suficiente para obter um barco como esse. Para fazer esse tipo de deslocamento naquela região, o mais apropriado são veículos aquáticos motorizados, que geralmente custam mais caro do que um carro de luxo. Agora nós vamos começar a falar sobre a família Murdaugh, que morava justamente nessa região que eu mencionei aqui. Trata-se de uma dinastia de advogados que, via de regra, dominava o contexto jurídico de Low Country. Pois é, seguidores, a família Murdaugh tinha esse veículo aquático motorizado ao qual eu estava me referindo aqui. E guardem bem essa informação, porque esse barco dos Murdaugh será palco de uma verdadeira tragédia que eu vou relatar mais tarde. E tenham sempre em mente que nós estamos falando de uma das famílias mais poderosas daquela região, tanto pela sua condição financeira quanto pela sua influência também. O fato, seguidores, é que a família Murdaugh tinha um sobrenome de peso por mais de um século na Carolina do Sul, e as principais referências que identificavam essa família naquela região sempre foram a lei e a ordem. Porém, enganam-se os que pensam que eles eram referência de ética também. Longe disso, os Murdaugh também tinham o lado podre e obscuro que pesava na família. Mas como a história centenária da família Murdaugh começou? Isso, seguidores, é o que eu vou começar a explicar a partir de agora. Essa dinastia familiar, seguidores, tem início com Randolph Murdaugh Sr., nascido no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1887, e passa por duas gerações antes de chegar a Richard Alexander Murdaugh. O Alec, nosso personagem central dessa história, nascido no ano de 1958. O fato, seguidores, é que tudo indicava que as ciências jurídicas estavam intrínsecas nas veias da família Murdaugh. Ou seja, se tornar advogado era algo engessado naquela família. O que eu quero dizer com isso é que, aparentemente, o Murdaugh nunca tinha escolha.
Seu destino estava traçado mesmo quando se tratava de um bebê ainda no ventre de sua mãe, pois na mente dessa família valia tudo, só não valia acabar com o bom nome dos Murdaugh, encerrando as atividades de um escritório jurídico com mais de um século de funcionamento e prestígio. Alex se casou com Meg, uma mulher 10 anos mais nova do que ele. Juntos tiveram 2 filhos, o mais velho, que se chamava Richard, mais conhecido como Buster, nascido no ano de 96, e o mais novo, o problemático Paul, nascido no ano de 99. Enquanto Buster era centrado e tinha vontade de dar continuidade na profissão e nos negócios do pai, fazendo a faculdade de Direito, Paul se mantinha completamente distante desse intuito. Para um melhor esclarecimento e entendimento dos fatos, seguidores, o Alec visivelmente tinha um apreço especial por seu filho mais velho, o Buster. Era o filho que não lhe dava aborrecimentos, queria ser advogado para dar continuidade aos negócios da família e estava mais de acordo com os propósitos que o seu pai havia reservado para ele e seu irmão. E por isso, seguidores, ele era considerado filho preferido de Alec. Já Paul, ao contrário do irmão, era completamente desinteressado pelos negócios da família. Bebia descontroladamente e, por conta disso, criava sérios e, às vezes, até mesmo irreversíveis problemas envolvendo o nome dos Murdaugh. E por esse motivo, seguidores, Paul era considerado a ovelha negra da família. Buster e Paul se tornaram adolescentes e foram estudar na escola mais prestigiada da Carolina do Sul, a Allendale Fairfax High School. E tudo indicava que, devido ao sobrenome Murdaugh, eles se enturmariam fácil com seus colegas, considerando aquele estereotipo, clichê, das instituições de ensino norte-americanas, do aluno atleta e dos mais populares da escola. Porém, isso não aconteceu com eles, porque algo estava errado com eles nessa escola. Algo que impedia a popularidade para Buster e Paul, pois havia uma pedra no sapato da família Murdaugh nessa escola. Um colega de Paul e Buster que se chamava Stephen Smith. Stephen era um colega de Paul. Ele era o único gay assumido de Low Country. Agora imaginem, seguidores. Low Country é uma cidadezinha pequena e bem conservadora. Stephen era colega de sala de Paul. E o que me vem na cabeça quando eu digo isso? Paul fazia parte de uma das famílias mais bem conceituadas e hipócritas da Carolina do Sul. Era um garoto desajustado ao extremo. E ainda vem mais pela frente. Frequentando a sala de aula de Stephen, Paul teve essa percepção da orientação sexual do garoto. Mas tudo isso são suposições, e eu só vou falar o que aconteceu com Paul no ano de 2015. Em 2015, Stephen estava com 19 anos e teve um problema no seu carro numa estrada localizada num lugar ermo e escuro à noite. Nesse momento, o carro dele teve uma pane seca e ele ficou sem gasolina. Tempos depois, o 911 foi acionado. Era um motorista que via alguém caído no chão na rua e ficou preocupado. E não se aproximou muito para saber quem era. E além disso, havia o risco de algum carro vir em alta velocidade e passar por cima dessa pessoa. A polícia chega ao local indicado pelo motorista e lá fica constatado que a tal pessoa está sem vida e que se tratava de Stephen Smith. O corpo se encontrava a alguns metros de distância do acostamento, onde estava o carro dele, e ficou perceptível também um trauma grave na cabeça da vítima. Low Country ficou empolvorosa e chocada com a morte de um garoto com tanta vida pela frente como Stephen. Os habitantes daquela cidadezinha pequena logo quiseram respostas sobre o que foi que aconteceu com ele. Em uma coisa todos concordavam, foi um crime de ódio. Mas aquelas pessoas queriam mais, queriam saber quem tirou a vida daquele garoto. Bem, seguidores, alguns devem estar se perguntando qual a relação dos Murdaugh com esse crime. Eu sei que eu já comentei aqui sobre a conduta do Paul, sobre o conservadorismo da cidade e os problemas que Stephen enfrentava e tudo mais. E foi a partir de alguns boatos na escola que Stephen se tornou uma pedra no sapato da família Murdaugh.
pois entre os boatos surgidos na escola haviam comentários de um relacionamento íntimo entre Stephen e Buster, o filho mais velho de Alec, que na época estava apresentando sinais de sua verdadeira orientação sexual e se mostrando disposto a assumir um relacionamento com Stephen quando tudo aconteceu. Houve uma versão de que Stephen ligou para Buster quando seu caco entrou em pane seca pedindo ajuda, e Buster estava com alguns amigos em sua casa quando recebeu essa ligação. Quando Buster foi questionado por seus amigos, ele inventou uma desculpa e saiu. Só que os amigos de Buster o acompanharam, e quando chegaram ao carro de Stephen, o garoto foi agredido brutalmente e seu corpo posicionado no meio da estrada justamente para que ele fosse acidentalmente atropelado e com isso ele tivesse aquele trauma na cabeça. Bem, seguidores, a cidade estava assim muito interessada na investigação dos fatos sobre o que aconteceu com Stephen. Mas tudo mudou no momento em que Buster Murdaugh começa a aparecer no cenário do crime. As pessoas começaram a pisar em ovos quando o assunto era esse. O interesse no caso começou a diminuir cada vez mais, até que chegou a um ponto em que as investigações encerraram de vez, pois a família Murdaugh tinha dinheiro suficiente para comprar o silêncio de uma cidade inteira e a ética das autoridades locais também. E quando o caso de Stephen já estava definitivamente acabado, outro crime envolvendo a família Murdaugh aconteceu. E será isso que eu vou contar a vocês a partir de agora. 3 anos após o caso de Stephen, em 2018, ocorreu algo inexplicável com Gloria Satterfield, a governanta da família Murdaugh, num período estimado de 15 anos. Muitos acreditam que quem realmente criou Paul foi ela, considerando que Gloria chegou para trabalhar na casa dos Murdaugh quando Paul ainda era uma criança de 2 ou 3 anos de idade. Gloria e Paul tinham uma cumplicidade bastante aflorada, pois ambos eram confidentes e muito amigos um do outro. O fato, seguidores, é que Gloria era mais presente na vida de Paul do que a própria mãe dele. E além do mais, seguidores, o filho preferido de Alec e Maggie sempre foi Buster e nunca foi Paul, o que explicava o fato de Paul ser tão apegado a Gloria. Certa manhã, Gloria chegou na mansão dos Murdaugh para mais um dia de serviço. Cumprimenta os demais funcionários da casa e inicia sua rotina com o café da manhã. Logo depois, ela é encontrada por Meg Murdaugh, caída na escadaria principal da casa, com bastante ketchup humano em sua volta. Segundo Meg, alegou o outro funcionário da casa, Gloria tropeçou nos cachorros no momento em que estava no topo da escada e de costas para o chão, pois Gloria caiu de costas uma única vez, considerando que seus pés estavam nos degraus de cima da escada e a cabeça para os mais abaixo. Gloria é levada para o hospital por uma equipe de resgate, onde ela fica internada por alguns dias. Pouco tempo depois, ela perde a vida aos 57 anos, e o membro da família Murdaugh que mais sentiu essa perda foi Paul. Numa jogada jurídica, Alex decidiu se processar a si mesmo, para conseguir o seguro e pagar a indenização aos filhos biológicos de Gloria, que nunca receberam 1 centavo sequer dessa indenização por esse acidente. E seguidores, vamos combinar que essa iniciativa do Alec em si é algo completamente esdrúxulo no universo da jurisdição, em qualquer lugar no mundo. Na minha opinião, simplesmente não existe. E sei lá, seguidores, essa ideia de Alec me cheirou a algo parecido com o que chamamos aqui no Brasil de lavagem de dinheiro. Fato, seguidores, é que segundo o documentário da Netflix, Alec escondia substâncias duvidosas em casa. E Paul sabia disso. Sabia que o pai tinha problema com essas substâncias. E Gloria descobriu isso e comentou com Paul. Esse comentário aconteceu no início de janeiro de 2018, e a queda que resultou no triste fim de Gloria ocorreu no dia 2 de fevereiro, ou seja, menos de 30 dias depois. O que ocorreu com Gloria aflorou ainda mais o vício da bebida que Paul tinha, e as consequências que vieram depois, seguidores, eu vou contar
a vocês a partir de agora. Seguidores, vocês lembram no início desse vídeo que eu falei que os Murdaugh eram proprietários de um barco de luxo? Pois bem, esse barco foi utilizado por Poe, e foi justamente essa mistura do barco sendo governado por Poe que resultou no início da desgraça da família Murdaugh. O Poe convidou alguns amigos para ir a um assado de ostras, um evento bem tradicional no inverno da Carolina do Sul. E, logicamente, para facilitar o transporte, eles iriam no barco da família Murdaugh. E foi Poe quem dirigiu. E na ida tudo correu bem. Mas o problema, seguidores, foi na volta. Antes de fazer essa narrativa, seguidores, eu vou incluir mais alguns personagens importantes nessa história, que são os amigos de Poe e a namorada dele. Seus amigos eram Anthony e Connor Koch, que eram primos, e as namoradas deles, Morgan, que namorava Poe, Mallory, que namorava Anthony, e Miley, que namorava Connor. Os amigos tinham levado um cooler de bebida para se esquentarem, e quando chegaram ao local eles ainda beberam mais e fizeram algumas postagens nas redes sociais. E o grupo até pensou na possibilidade de voltarem para casa de uma forma mais segura, considerando que Poe estava altamente embriagado. Porém, Poe não concordou com essa ideia, seguidores. Poe não queria se convencer de que estivesse tão bêbado assim, e acreditava mesmo que poderia trazer o grupo para casa em segurança. Então todos retornaram para o barco e Poe foi dirigindo mais uma vez no caminho de volta. E eles ainda pararam num porto ao retornarem para comprarem mais bebidas e foram vistos juntos pela última vez pelas câmeras de segurança deste porto. Connor sabia guiar barcos tanto quanto Poe e estava muito mais sóbrio que Poe também. Connor apelou diversas vezes para o bom senso do amigo, mas de nada adiantou. Poe estava decidido a colocar a vida de todos os que estavam ali em perigo. Chegou ao ponto de ter um comportamento abusivo com Morgan, a sua namorada, que também estava de acordo com Connor para guiar o barco. Poe agrediu fisicamente a namorada e começou a xingá-la, de maneira que os amigos perceberam que aquela não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Em algum ponto do trajeto, Poe começa a girar o barco no meio do rio, causando desespero em seus amigos, que pedem para ele parar. Mas Poe parecia estar se divertindo com aquilo tudo e não parou. E diante dessa irresponsabilidade, seguidores, Poe bateu o barco na viga de uma ponte, ferindo a ele próprio, Connor, Miley e Morgan. Mas e Anthony e Mallory? O que aconteceu com eles? Esse casal de namorados caiu na água, seguidores, e Anthony conseguiu voltar para a superfície, mesmo ferido, mas Mallory não. Os amigos e a namorada de Poe ligam para o 911 pedindo socorro. Já Poe faz diferente. Ele faz uma ligação para a sua família pedindo socorro, e a família Murdaugh chega ao local dos fatos juntamente com o resgate. Os envolvidos são filmados em um local deserto, gritando por Mallory, e Poe é filmado começando a rir, não percebendo a dimensão da gravidade dos seus atos. Na sequência, os feridos são levados ao hospital, e lá, Alec e seu pai, o também advogado Randolph Murdaugh, começam uma manipulação dos fatos, pois eles criam um cenário onde Connor seria o culpado de tudo e ele é quem estaria pilotando o barco. Seguidores, eu não tenho certeza se isso foi feito por meio de suborno aos envolvidos ou coação. Nas minhas pesquisas isso não ficou muito claro. O que eu sei é que seria muito interessante aos Murdaugh acusar um estranho como Connor de ter feito isso do que alguém da própria família como Poe. Como já sabemos, Connor não teve nenhuma culpa no que aconteceu. Já Poe teve todas as culpas. Bem, seguidores, naquele contexto ali, o Connor estava gravemente ferido, tanto que ele não conseguiu dar a sua versão dos fatos. Ele tinha um corte profundo no queixo e a sua mandíbula estava deslocada. Porém, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Os peritos mostraram que seria impossível que Connor estivesse dirigindo o barco, já que o ferimento que lhe atingiu só poderia ocorrer se ele estivesse sentado
em outro ponto da embarcação, longe do local onde o barco era guiado. Mas tudo estava acontecendo de maneira errada ali. Mallory continuava desaparecida e os demais surtando com os acontecimentos. E, lógico, uma polícia corrupta entra num acordo com os Murdaugh, alegando que Connor era mesmo o motorista do barco. Mas não há nada que não seja tão ruim que não possa piorar, né, seguidores? E nesse caso, a negligência da polícia norte-americana foi gritante. Eles não avisaram a família da Mallory sobre o desaparecimento dela. E num documentário da Netflix, a mãe do Anthony, que era namorado dela, não se sentiu capaz de dar tal notícia à mãe da garota. Passou o telefone da família aos policiais, que se comprometeram em ligar e avisar sobre o desaparecimento da Mallory. Porém, eles não ligaram e a família da garota ficou sabendo o que aconteceu com ela por estranhos às 5 horas da madrugada. O corpo da Mallory só foi encontrado alguns dias depois, por um desconhecido, enquanto que o resgate fazia um serviço tão desmotivado que os moradores da cidade tiveram a nítida impressão de que eles não queriam encontrar a garota. Assim sendo, se o corpo não fosse encontrado, não havendo homicídio, Paul não poderia ser levado a júri popular por dirigir embriagado. E o fato, seguidores, é que a família da Mallory sempre tentou se aproximar do local do crime, mas sempre foi impedida sob a alegação de que se tratava de um cenário de crime. Porém, a família Murdaugh tinha sempre livre acesso ao local sem nenhum tipo de interferência policial, mesmo esse local sendo um cenário de crime. Seguidores, eu não gosto de emitir nenhum tipo de opinião em meus vídeos, mas eu estou me sentindo tão irritado com esse conteúdo que eu vou ter que falar alguma coisa. Eu creio que nunca tinha visto isso antes. Acho que nem mesmo nos casos brasileiros, como costumo trazer aqui de vez em quando. O fato da polícia se unir com a família do Paul, que foi o responsável direto por essa tragédia, e querer livrar a cara desse moleque, querendo responsabilizar o Connor, que não tinha nada a ver com isso, que pelo contrário, queria evitar que o pior acontecesse, e deixar a família da vítima, a Mallory, sem notícias dela e impedindo que eles fossem ao local averiguar o caso, para mim é bastante revoltante. Ou seja, a polícia local, ela se preocupou muito mais em livrar a cara do bandido, do criminoso, do que encontrar a vítima, que já havia até perdido a vida. Isso, seguidores, me chocou demais, certo? Deixo aqui o meu registro. Mas continuando, Morgan fez as suas declarações e as coisas começaram a ficar ruins para o Paul. Segundo Morgan, Paul já havia se envolvido em outro acidente antes, quando dirigia bêbado uma caminhonete e o veículo ficou tombado em uma vala. Quando isso aconteceu, ela pegou o telefone e tentou ligar para o 911, mas Paul pegou o seu celular e o atirou longe, ligando para os seus familiares logo depois, que apareceram em peso na cena e começaram a atirar de dentro da caminhonete tudo que fosse comprometedor e a polícia não poderia encontrar, como garrafas de cerveja, por exemplo. Com Mallory sem vida, a família Murdaugh mais uma vez ficou na vitrine de um caso criminal que não acabou bem. E Paul também não foi preso, mesmo sendo o principal responsável pelo que aconteceu. O fato, seguidores, é que Paul foi sim apontado como responsável direto pela morte de Mallory, mas foi estipulada uma fiança de $50 mil para que Paul respondesse o processo em liberdade. E esse valor, seguidores, era uma gorjeta para a família Murdaugh. Porém, isso não ficou barato para eles, uma vez que a comunidade ficou revoltada com a situação. E desta forma, Paul começou a receber ameaças anônimas da população local. Mas na vida, tudo tem seu preço. Paul se livrou da cadeia sim, mas ele não tinha mais amigos. Morgan chegou no limite da sua relação com ele, e ela contou sobre o relacionamento abusivo que sofria durante os 4 anos de convívio com Paul. Ela chegou a acreditar que Mallory perdeu a vida dela para salvar a sua.
pois foi depois desse acidente que Morgan deu um basta na sua relação com Paul. Com isso, seguidores, Paul acabou se isolando e indo morar em uma das casas da família. Era uma cabana de caça com um canil de cachorros treinados para ajudar os membros da família Murdaugh a caçar. Lá tinha todos os tipos de armas de caça que a família Murdaugh poderia ter. Apesar de isolado, Paul se sentia seguro, pois ele dominava a técnica de caça. E além do mais, ele tinha um bom manejo com as armas lá existentes, e a cabana ficava dentro da propriedade dos Murdaugh. Pois é, seguidores, o tempo passou e chegou o dia 7 de junho de 2021. E nessa data, à noite, naquela mesma cabana em que Paul estava morando, ele e sua mãe, Meg, foram encontrados sem vida, como vou contar agora. Os corpos de Meg e Paul foram encontrados por Alec, que alegou ter ido visitar seus pais naquela noite em virtude de problemas de saúde mental de sua mãe. E quando retornou para casa, viu a cena de carnificina na cabana de Paul. E para piorar ainda mais, o pai de Alec, Randolph Murdaugh III, perdeu a vida aos 81 anos de idade, 3 dias depois. Em entrevista a um jornal, os irmãos de Alec afirmam que Paul havia recebido ameaças anônimas desde a ocasião do acidente de barco. A polícia local buscava por suspeitos, que seria o Anthony Cox, namorado da Melanie. Porém, ele teve um álibi tão bom que ficou impossível colocá-lo na cena do crime. 3 meses depois, Alec é baleada na cabeça enquanto trocava o pneu de seu carro em uma rodovia. Mas ele sobreviveu. Pois é, seguidores, até que ponto podemos considerar esse atentado como verdadeiro? Considerando o fato que mesmo baleado na cabeça, Alec ligou para a emergência pedindo socorro e contando o que aconteceu com ele. Em depoimento, Alec alegou que não teve coragem de se dar um tiro na cabeça e que pediu que seu traficante de drogas de confiança fizesse isso por ele. Só que o tiro pegou de raspão e ele ligou para a ambulância. O traficante foi chamado para esclarecer o fato na delegacia e desmentiu Alec, alegando que se fizesse isso, Alec estaria morto, e que Alec vivo era uma prova de que ele, o traficante, não tinha nada a ver com o caso. Alec foi acusado de embolsar indevidamente mais de $1 milhão dos clientes ao longo dos anos. O dinheiro sumiu e quando foi confrontado pelos sócios, Alec confessou dias antes do suposto atentado que sofreu, e logo em seguida, a Ordem dos Advogados da Carolina do Sul suspendeu a licença de Alec e, para piorar a situação dele, aqueles que o ajudavam antes, no caso de Paul, no atentado do barco, perceberam que agora a situação dos Murdaugh era mais delicada e passaram a fazer os seus trabalhos de acordo com os rigores da lei. E assim, surgiram provas circunstanciais de que ele estava no cenário do crime quando Meg e Paul perderam a vida. Dessa forma, todas as outras acusações vieram à tona contra ele também. A fraude, o falso homicídio, a manipulação do caso num barco e os casos dos homicídios de Gloria Satterfield e Stephen Smith. Dessa forma, Alec foi a júri popular. Então, o julgamento de Alec teve início. E um grande ponto de interrogação pairava no ar. Que motivo teria Alec Murdaugh para tirar a vida de sua esposa e de seu filho de forma tão brutal? E num julgamento que durou 6 semanas, a verdade começou a aparecer. O irmão de Alec, John Marvin, falou emocionado como encontrou a cena do crime depois que a polícia liberou a entrada dele na cabana. Para que se tenha noção da brutalidade do crime, Meg foi atingida por 5 tiros de rifle e Paul levou 2 tiros de espingarda, com uma violência tão grande que o seu cérebro foi separado completamente de sua cabeça. Durante todo o julgamento, Alec manteve a sua inocência do início ao fim, e a promotoria manteve a linha de raciocínio de que Alec matou a mulher e o filho para escapar dos crimes financeiros dos quais estava sendo acusado. Mesmo porque, caso ele fosse preso por fraude, a família iria ruir também. Seguidores, mesmo com provas tão frágeis, Alec foi condenado e eu vou explicar a vocês agora por quê.
As provas eram sim bastante frágeis, mas eram várias acusações envolvendo o nome de Alec da família Murdaugh. Havia inconsistências no depoimento de Alec quando ele dizia que não estava no local do crime na hora em que tudo aconteceu, quando na verdade estava. Pessoas que eram amigas de longa data de Alec prestaram depoimento contra ele no julgamento. E o júri levou apenas 3 horas de deliberar a sentença de Alec pelas mortes da mulher e do filho. E essa pena, seguidores, foi de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Buster, o filho sobrevivente de Alec, foi a única testemunha que falou a favor de seu pai no julgamento. Buster ficou até o final da sentença na sala do tribunal e ouviu o pai lhe dizer em murmúrio o seguinte: Me desculpe, filho. Te amo. E agora, seguidores, chegou a hora do nosso bate-bola. Então vamos às perguntas de hoje. Número 1. Vocês acreditam que Alec é inocente ou culpado nos crimes contra Meg e Paul? Número 2. Vocês acreditam que Buster não prestou depoimento contra Alec ao juiz por se tratar de seu pai ou por ter medo dele? Sim, não, por quê? Deixem suas opiniões nos comentários, vamos interagir, porque aquilo que for bom para vocês, seguidores, vai ser bom para mim também.